Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Renan, e no vídeo de hoje a gente vai ver comando de Git. Vamos ver todos ali os mais utilizados comandos na prática, beleza? Então não sai daí. Nesse vídeo aqui, então, nós vamos verificar se o nosso Git realmente está instalado. Se por acaso você não tem certeza ou não instalou ele ainda, dá uma olhadinha no vídeo 1 dos vídeos do Git, beleza? Depois, nós vamos começar a executar os comandos. Primeiro a gente vai ver quais são eles, né? E aí começar a executar os comandos, beleza? E aí no finalzinho lá tem a nossa dica bônus. Então, fica comigo até o final, beleza? Então, primeiro, a gente precisa verificar se o nosso Git está instalado. O comando principal é git --version, ok? Mas, seguinte, se por acaso você for aqui na sua barrinha do computador e encontrar esse carinha aqui instalado, ó, o git bash, quer dizer que o seu git está instalado, beleza? Mas vamos verificar com aquele comando lá. Então, vem aqui no cantinho, digita cmd, e aí quando ele abrir, a gente digita git --version. E aí dá um Enter. E tá lá a versão do nosso Git instalado. Beleza? Dá para fazer também pelo próprio Git Bash. Ele é um terminal que simula o nosso Linux. Então aqui dentro desse terminal dá para digitar a mesma coisa. Ó, git --version. E olha lá, a mesma coisa. Beleza? Então nós temos aqui o Git instalado nessa máquina. Beleza? A gente também precisa fazer a configuração do nosso Git, ok? Como eu já tenho feito essa configuração aqui, olha, pausa o vídeo rapidinho, abre aquele terminal e digita os seguintes comandos. Git config global, menos global, user.name e aí abre aspas o seu nome. Por quê? Para que ele fique registrado quem é o responsável por aquelas alterações, beleza? E da mesma forma, o e-mail, né, para que a gente possa entrar em contato se por acaso for necessário, beleza? Depois, vamos fazer o seguinte, vamos acessar nossa pasta documentos através do terminal, então o comando cd, e aí por fim, criar um repositório novo, uma pasta nova com mkdir. E aí entrar nessa pasta e por fim inicializar o git, que é o nosso primeiro comando, beleza? Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Vamos abrir com o nosso git bash, deixa eu fechar esse daqui porque eu não gosto dele, beleza? Então vamos lá, vamos abrir o nosso git bash aqui. Vamos executar os mesmos comandos que estão ali, beleza? Então, cd documents, mkdir exemplo, exemplo git e dá um enter. Então aqui ele vai criar uma pasta, ok? Depois de ele criar a pasta, basta acessar essa pasta, então cd exemplo git. E aí aqui basta inicializar, então git init, ok? Para você ter certeza que ele está inicializado, basta conferir se aqui no teu git bash está escrito master atrás. Tecnicamente ele inicializou, ok? E uma outra mensagem é dizendo que ele foi inicializado. Então, initialized empty repository, quer dizer que ele inicializou um repositório vazio. Então, esse cara aqui já está com um Git, beleza? Então, feita a nossa configuração do Git, basta entender agora os comandos, beleza? Então, git status vai mostrar o status da branch atual, né? Se ela tem arquivos para ser comitado, se ela tem arquivos para pendentes de alteração, enfim. Git add ele vai adicionar um arquivo para ser comitado. Git restore vai remover esse arquivo para ele não ser comitado. Git branch, ele vai criar uma nova branch. Git checkout vai trocar de branch. Git checkout "-b, ele vai criar uma nova branch e trocar, beleza? Então ele vai fazer aqueles dois comandos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, né? Primeiro um, depois o outro, mas em teoria os dois. Git commit "-m, ele vai fazer Git commit "-m, ele vai fazer o commit. Git merge, ele vai mesclar as branches. E aí, por fim, o git branch "-d, que é para deletar aquela branch que a gente criou. Beleza? Então, vamos ver isso daqui na prática. Vamos abrir lá o nosso git bash. Deixa eu limpar aqui. Para quem não sabe como limpa esse terminal, é Ctrl L ou então Clear. E é só dar um Enter que ele limpa também. Beleza? Então, o nosso primeiro comando é git status. Tecnicamente aqui não tem nada comitado, não tem nada para ser feito e a mensagem que ele dá é justamente essa. Estamos na branch master
não temos nenhum commit ainda e não tem nada para commitar, ou seja, não tem nenhum arquivo criado, alterado, nem nada do gênero, beleza? Então aqui a gente precisa primeiro adicionar um arquivo, ok? Posso fazer de duas formas. Posso fazer pelo próprio terminal, com o Nano, que é uma ferramenta para fazer a criação de arquivos, ou então eu posso ir na própria pasta, ok? Como eu disse que eu ia mostrar de uma forma mais visual, então vamos lá. Esse cara aqui vai estar lá nos meus documentos. Então, se a gente for ver a pasta documentos, né, ela vai ter aqui, quer ver? Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Aqui, ela vai ter lá o nosso exemplo Git que a gente criou. Então, eu estou aqui nos meus documentos, este computador, documentos, da mesma forma que nós entramos via terminal, e está aqui a nossa pasta Git criada e ela está vazia, beleza? Tecnicamente ela não está vazia, ela tem um item oculto que é o nosso .git, que é para dizer que esse repositório realmente é um Git, ok? Mas a gente não precisa mexer nele, por favor, não deletem, porque senão ela vai perder a... Ele vai perder o histórico, né, o rastreamento do Git, e ele não vai mais se tornar uma pasta Git. Ele simplesmente vai morrer. É como se a gente deletasse o Git, ok? Então, cuidem, não deletem essa pasta. Então, basicamente aqui a gente pode vir e criar um novo arquivo. Eu vou criar um .txt mesmo, né, um arquivo de texto. Eu vou chamar aqui de meu arquivo. O conteúdo dele, vou usar o bloco de notas para editar. O conteúdo dele, eu vou digitar meu arquivo git, beleza? Então, só para a gente salvar ele aqui, um Ctrl S. Vamos fechar, ele está salvo aqui. E agora vamos fazer o seguinte, vamos ver de novo aquele comando git status, ó. Olha lá, o meu arquivo, ele precisa ser incluído para commit, certo? Ele está aqui, ó, está dizendo que não foi rastreado, digamos assim, esse arquivo, ele precisa ser incluído no commit, beleza? Então aqui, git add, eu posso colocar um ponto e ele vai pegar todos os arquivos dentro daquele repositório que foram alterados ou cadastrados, ou então eu posso colocar o nome do próprio arquivo, que no caso seria meu arquivo.txt, beleza? Vocês viram que eu digitei bem rapidinho aqui. Em teoria eu não digitei todo o nome, né? Eu apenas coloquei o meu e dei um tab. Ele autocompleta para mim, beleza? Então, git add, meu arquivo. E vamos dar um git status de novo. E olha lá, tá lá o nosso arquivo pronto para ser comitado. E lindo e maravilhoso, ok? Bom, isso daqui ainda não está visual. Eu não consigo visualizar através dessa pasta aqui. Então, vamos usar uma IDE que a gente consiga entender um pouco melhor como isso daqui está funcionando, ok? Ele é o VS Code, ou Visual Studio Code, ok? Se por acaso vocês não sabem e não entendem sobre essa IDE e quiserem um vídeo explicando sobre ela, comentem aí embaixo para eu saber que eu preciso fazer esse vídeo, beleza? Para conseguir acessar ela, caso você já tenha instalado, é só dar um code espaço ponto no próprio terminal e ele vai abrir a IDE. Abriu o nosso VS Code, então eu consigo editar o arquivo por aqui, colocar mais informações, retirar mais informações. E olha lá, a forma visual que eu mostrei, que eu gostaria de mostrar para vocês é essa daqui, ó. Em teoria, deixa eu remover essas alterações que eu acabei de fazer, que senão a gente não entende nada. Mas vamos lá. Em teoria, o meu arquivo, quando eu adicionei ele, ele veio para cá, ó, Staged Changes, né? Então, se eu for ver aqui o status dele, opa, não code, git status, ele está nessa área de Staged Changes. Se por acaso eu remover ele, ó, ele voltou para Changes, e aí eu vou dar um git status de novo, ele voltou para aquela posição anterior, beleza? Então eu vou executar aqui ao mesmo tempo e olhar para essa telinha aqui, ó, ele está em Changes e vou dar um git add. Olha lá. Beleza? Ele foi para Staged. Então, basicamente esse add, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar um arquivo para ser comitado, para a área de commit. Beleza? Então, assim que serve para adicionar um arquivo lá no Stage Changes. E para remover, como é que a gente faz? Bom, o próprio Git, ele já dá uma dica para a gente quando a gente usa o status. Olha lá, git rm cache e aí o nome do arquivo. Beleza? Então, vamos fazer esse comando. Git rm --cache e o nome do arquivo, meu arquivo.txt. Vamos dar um Enter. E olha lá o que acontece. Ele volta para o Changes, ok? Então, tecnicamente, eu consigo fazer esse controle do arquivo que vai ser comitado e do que não vai ser comitado via terminal ou via a própria IDE do VS Code, beleza? Ambos são fáceis, ambos são simples, o que for mais prático para você é o que está valendo. E aí, para fazer o commit agora, o que a gente faz? Bom, git commit, certo? Git commit -m e o nome da mensagem que a gente quer.
meu primeiro commit. Bom, aqui eu vou estar desrespeitando a regra que eu falei no vídeo anterior, que é nunca commitem na main, né, na master. Então, finge que eu não estou fazendo. Mas vamos lá. Meu primeiro commit. Olha lá. Foi feito, realizado o commit. E agora se a gente dá um git status, não tem mais nada para ser commitado. A branch está limpa. Porém, se a gente... Opa! Git log. Porém, se a gente olhar o log no nosso Git, tá lá, ó, o autor Renan, ele fez um commit nessa data aqui, nesse dia, e ele chamou de meu primeiro commit. Beleza? Bom, se eu fiz errado aqui, commitando direto na branch principal, o que eu preciso fazer para não commitar nessa branch? Como eu tinha dito nos vídeos anteriores, é abrir uma branch nova. Então, vocês lembram o comando aí para abrir uma branch? O comando para a gente criar uma branch, não sei se vocês lembram, é git branch, e aí o nome da branch, ou git checkout -b e o nome da nossa branch. Vamos fingir que a gente vai alterar aquele arquivo ali, porque ele não está muito legal, a gente vai fazer uma correção nele. Então, correção barra alterar letra, beleza? Então, tecnicamente o que ele fez aqui foi criar essa branch, olha lá, criou a branch e já alterou, ok? E aqui no nosso próprio VS Code a gente consegue identificar essa alteração da branch aqui no cantinho, ó. Correção, alterar letra, beleza? Tecnicamente esse mesmo comando a gente pode fazer da seguinte forma, clicando aqui no cantinho, ele vai ver aqui, ó, create new branch, e aí a partir daqui a gente escreve o nosso nome da nossa nova branch e aí ele vai criar a nossa branch, beleza? Lembra do comando para trocar branch? É basicamente a mesma coisa, só que eu vou tirar esse "-b", e aí eu vou apenas escrever o nome da branch ao qual eu quero ir, sem necessariamente criar uma nova. No caso, a master, que é a branch anterior. Beleza? Então agora eu fiz a troca para a branch master. Notem que aqui, ó, ele está acompanhando essas trocas e o próprio VS Code também está. E como é que eu faço a troca, então, pela própria IDE? Bom, basta clicar em cima, ele vai abrir o nome das branches aqui, ó. Tá aqui a nossa branch, é só clicar nela e aí ele acaba fazendo a troca. Beleza? Então aqui eu vou editar o arquivo e vou falar que é meu arquivo Git, fiz meu primeiro commit, estou indo para o segundo commit. Beleza? Então vamos salvar esse arquivo, Ctrl S ele salva. Tá aqui o nosso arquivo, aquele mesmo esquema de sempre. Vamos voltar lá para a nossa linha de comando, porque a gente é raiz, né? Git add, ponto, para adicionar todos os arquivos. E aí agora a gente vai fazer o commit. Então, git commit, -m, meu segundo commit. Beleza? Vamos dar um Enter aqui. Fez o commit. Lembrando que a gente está nessa branch aqui, ó. Correção, alterar letra. E olha lá o arquivo. Tá vendo, né? Meu meu arquivo Git, fiz meu primeiro commit, estou fazendo meu segundo commit, que no caso a gente acabou de fazer. E aí olha só o que acontece quando a gente troca de branch. Vamos fazer via terminal, porque, de novo, a gente é a raiz, né? Git checkout branch master. E olha lá o meu arquivo, o que aconteceu com ele? Ele sofreu alteração, beleza? Se a gente voltar para branch, alterar a correção letra, tá aqui ele. Bom, tecnicamente a gente tem duas linhas do tempo separadas. Um arquivo que só tem aquela primeira linha escrita e o outro arquivo tem as outras linhas. Isso acontece também não só com o arquivo, tá? Se a gente quiser criar outros arquivos aqui, por exemplo, e adicionar conteúdo dentro, e realizar o commit, eu vou fazer agora o commit pela IDE, ok? Então, ó, vem aqui em Source Control do ladinho, escreve a mensagem, meu terceiro commit, seleciona o arquivo, né? Faz o add, e aí comita. Pronto, comitei. Então, voltando para cá, ó, a gente tem dois arquivos aqui. Se a gente trocar a branch, olha lá, até o arquivo some. Beleza? Então meio que dá para ocultar arquivos aí trabalhando nessa brincadeira de branches, mas em resumo, para que ela serve é para a gente conseguir fazer a edição e o aprimoramento dos arquivos sem necessariamente afetar os outros, os demais que estão trabalhando, no caso, para a gente acabar não mesclando ideias errôneas, digamos assim, beleza? E agora, o que a gente faz? Beleza, eu finalizei meu projeto, eu preciso fazer a mesclagem, eu preciso trazer tudo isso daqui para a branch principal.
Como é que eu faço? Bom, é o git merge. Então vamos voltar para cá, escrever git merge e o nome da branch ao qual nós queremos mergear com a branch master. No caso aqui, é a branch correção alterar letra. Da mesma forma que o arquivo completa quando eu clico um tab, o nome da branch também, beleza? Então eu aqui só escrevi o correção e dei um tab e ele completou para mim. Então é só dar um enter, ele vai falar o que foi feito, né? Nesse caso aqui, como não teve nenhum conflito, ou seja, não foram modificados dois arquivos ao mesmo tempo, em teoria eu não preciso fazer mais nada, ele fez para mim tudo o que precisava. E olha lá, estamos na branch master, tá aqui os nossos dois arquivos, e o nosso arquivo principal lá, o nosso primeiro arquivo, tem todas as nossas nomenclaturas. Beleza? Basicamente, era isso que eu tinha para te mostrar no vídeo de hoje. Então, a nossa frase magnífica, só para a gente relembrar, é: um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Beleza? Pode ser difícil agora, mas vocês vão superar. Então, fica comigo e a gente vai conseguir superar essa etapa difícil e vai ficar tudo tranquilo e tudo fácil. Beleza? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo se esse vídeo te ajudou e compartilhar com as outras pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre a ferramenta, ok? Não se esqueça também de seguir meu canal e de ativar o sininho para conseguir receber as notificações dos próximos vídeos, ok? E para quem ficou até aqui comigo, a dica bônus é: como a gente faz o compartilhamento desses arquivos? Bom, se o Git ele funciona local na minha máquina, como eu consigo compartilhar com meu amigo para a gente trabalhar junto? Em vários momentos eu falei que isso é possível, mas em nenhum eu expliquei como isso funciona. Bom, é aí que entram outras ferramentas, uma ferramenta web, provavelmente, né? Um Google Drive da vida, um OneDrive e assim por diante. Bom, a gente vai ver nas próximas aulas uma ferramenta que ajuda e muito o trabalho de um desenvolvedor, inclusive boas práticas que eu uso no meu dia a dia e para mim como desenvolvedor, beleza? A ferramenta aí é o nosso querido e maravilhoso GitHub, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, vem comigo e bora lá. Valeu!